Oi, como que tá você hoje? A avó tá boa, viu? Ai, que quantas oportunidades a gente tem, né? De olhar para a realidade da vida e dizer eu te amo. Ai, mas vó, ela quer me derrubar. Diga eu te amo. Não importa o que os outros querem. Importa o que você leva no coração, viu? E é justamente porque ninguém é como o que você é. Ninguém é como tu, viu? E esse é justamente é o seu poder, né? Você ser único e trazer coisa dentro do seu coração que ninguém mais traz, né? É na vida. Ai, como que é importante você usar as ferramentas que tem, né? Sabe por quê? Porque a avó vai falar para você, chega um tempo, viu? Na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Quando você fala, eu me ofendi, foi você que se ofendeu. Ah, então os outros, quando faz maldade, eu devo deixar, vó. Eu revido mesmo. Não deve, nunca. Ai, que o Chico teve a felicidade de cunhar uma frase assim, tão assim expressiva para essas situações. Ele disse, me maltrataram, mas muito mais triste eu ficaria se fosse eu, aquele que maltratou, viu? Não inveje as pessoas na maldade que elas fazem. Não inveje nada, né? Mas muito menos os outros fazer maldade. Você diz, ai, invejo ele. Não. Aquilo, quando muito, né? Se serve para alguma coisa, deveria servir de lição do que você não deve ser. Viu? E que nem que a avó estava falando, o meu guia está lembrando, que o Espírito passou aqui outro dia e me disse assim, chega um tempo na vida, Vicentina, que a gente aprende que ninguém nos decepciona, viu? Ai, quantas poucas e boas passou esse Espírito, viu? Chegou que, ai, atentaram tanto ele na terra, tanto, que minou todas as resistências dele. E aí ó, chegou uma hora que ele explodiu, né? Que ninguém é de ferro, que dizia ele. Hoje ele sabe que com Jesus todo mundo é de ferro. É mais que de ferro, é de ouro. Ai, que colocação mais sublime é essa, né? Ai, inspiradora também. Com Jesus, você não só é de ferro, você é um cavaleiro de ouro. Viu? Que bonito, né? Uma cavaleira de ouro. Ai, que quão profundo nos estrutura morar psicologicamente o Evangelho do Cristo, né? Inspirador, não tem? Ai, essa é a menor qualidade que eu posso dar para o Evangelho do Cristo, que merece qualidades inomináveis, né? De tanto que faz pela gente, viu? Então, que nem que eu estava falando, é que meu guia está me lembrando, não posso esquecer. Ai, hoje tem tantas mensagens assim, é assim que... Aí eu vou passar para vocês que dos espíritos que foram me passando, e eu digo, quando eles chegam, né? Eu sem eles perceber, agarro o meu caderninho e anoto. Eu digo, né? Sem eles perceber que nada, eles percebem. Mas é simpático dizer desse jeito. Então eu digo, viu? Aí o que aconteceu? Olha só, ele disse... Ele é um espírito que passou por muitas situações na Terra, fez o que se arrependeu depois, viu? Por isso, você com cada adversidade, levanta a guarda, viu? Aperfeiçoa o escudo protetor, viu? Para não deixar chegar no seu coração aquilo que em você
dentro, né, do âmago do seu ser, não pertence, não tem nada que fazer dentro do ser. Um tipo de sentimento que só é destrutivo. Viu? Eu imitei o Espírito, ele disse desse jeito. E as expressões assim, de cada espírito na forma assim de passar uma mensagem que tanto que eu gostaria de passar a vocês, igualzinho que eles me passam. Eu vou falar direito. Igualzinho que eles me passam, viu? E seria assim uma forma assim, quase que de assistir um filme em Ultra HD, né? Que é a alta definição, como que dizem os gringos. High definition. Olha que a avó sabe, viu, inglês. A avó sabe? High definition. Pronto. Ele disse, olha, Vicentina, parou um pouco, olhou assim como que enxergando longe, acessando as memórias dele, né? Ele disse, chega um tempo, viu, na vida, que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Vou repetir. Sabe por que eu falo que eu vou repetir? A gente tem que se esforçar, viu? Para se tornar um aparelho mais limpo, mais depurado. Para que dessa forma chegue a todos uma mensagem também mais limpa e mais depurada, né? Porque todos merecem o melhor. E daí a necessidade de nós, da nossa parte, nos esforçarmos, viu? Sobretudo, como é o caso, né, de quase todos nós, quando pratico bem, estarmos na presença de espíritos sublimes, viu? Que todo esforço que a gente faça ainda é pouco, né? Eu falo, viu? Gosto de lembrar os espíritos são a 8ª maravilha do mundo. Então ele estava falando, né? Que chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona, viu? Somos nós que colocamos expectativas, viu? Até demais, né? Sobre as pessoas, né? Sobre os outros. E que nem que eu falei, né? No encontro passado, ele disse... Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Que nem eu falei, você vai na casa do outro, aí você fala, mas eu gosto tanto de outras coisas. Ele fala, mas aqui na minha casa é o que tem. E como é que fica? Como que você vai na casa do outro, espera que ele ofereça o que tem na sua? Não tem jeito, ofereça você aquilo que você tem. Isso já vai acontecer, né? Mas o conselho melhor ainda é esse. Quando alguém não puder oferecer o que tem na sua casa, oferece a você. Não tenha expectativa, viu? E às vezes é você mesmo que deixa a vida mais dura, justamente por ter, né, um pouquinho, né, que nem que digo eu, dessa síndrominha do reizinho na barriguinha, viu? Que acha que veio aqui para ser servido. Ninguém veio aqui para ser servido. E o único que veio foi o que mais serviu, que é o Cristo de Deus, dando exemplo, né? Ele disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, viu? Então não queira ser o primeiro, ou mais bem assim, né? Atendido, mais bem paparicado, nada disso, viu? Aí outro veio, né? Outro dia, que eu estava no educandário, e ele perguntou assim, vó, eu estou vivendo na terra, mas não está fácil. Não está fácil. O que a senhora me dá, vó, de instrução? Eu pensei assim comigo, né?
que ele está certo, que não é fácil. Mas se a vida não ficar mais fácil, né? Trate você de ficar mais forte. Ele disse: olha que a senhora sabe que eu não pensei nisso. Eu ainda falei para ele, às vezes ficar mais forte é não reclamar com a dificuldade, que nos torna mais amorosos, mais humildes, mais pacientes, viu? É que você é uma cruz, que você tem que carregar. Jesus soube o peso que colocar, viu? Oh, eu passou aqui o Espírito agora, ele falou, fala aí, vai falando. Eu ia passar o recado dele. Ele disse, não, vai falando que eu vou fazer você rimar. E não é que ele fez mesmo? Olha como que eu fico assim, né? Até hoje eu vejo isso acontecer todo dia, a influência dos Espíritos na nossa vida. Mas cada vez que acontece de novo, eu fico assim, maravilhada com eles fabricam obra-prima assim em questão de segundos, pela profundidade da leveza do espírito, porque assim, né? Quando você está leve, a falta de peso permite que você faça um floreio, né? Até assim, que nem você imaginava capaz de realizar, viu? Esses espíritos têm uma leveza e uma profundidade na visão, né? E junta assim palavra, a guisa assim do próprio vento, levando, né, aquele ar quente que está do lado da gente para cima, renovando com ar frio, com ar assim, né, mais gostoso, mais próprio para a temperatura corporal, né? Que na Terra se chama isso de convecção, viu? Ai, que como que eu digo, apreciar isso é estar constantemente imbuído, que essa palavra imbuído quer dizer assim, né? Como que dentro de, na presença de, e cheio de, da presença do Cristo, né? E a gente deve sim tudo agradecer, viu? Tudo se deve agradecer. E na hora que você encontrar com alguma coisa, tudo que você deu força, né, para tirar a sua paz de espírito, esqueça, viu? Sorria e deixe ir. Deixe aquilo ir, viu? E desse jeito, a gente recorda, né? Que nem que disse outro dia um menino, ele morreu salvando o outro, né? Daí ele veio, eu perguntei, como que você está tão feliz? Ai, que sorriso lindo que você tem no seu rosto, assim, que se pudesse eu fazia uma pintura dele. Ela disse assim, ele disse, mas por que, vó, que a senhora diz isso? Ai, eu fiquei sabendo do jeito que você morreu, tão jovem. Ele riu e já pensou desse jeito, né? Ele falou assim, vó, para todo game over existe um play again. Eu disse, como que é? Repete, que a avó não entende muito essas línguas. É de videogame isso? Ele disse, vó. No videogame tem uma palavra que é game over quando o jogo acaba, vó. E jogue de novo, que é play again. Então,
para todo game over existe um play again. Eu disse, nossa, mas quanta sabedoria em tão pouca palavra, você sendo tão jovem. Ele disse, porque não sou eu que falei, foi a primeira coisa que eu escutei desse lado, vó. Ai, foi, me conta. Ele disse, não, do outro lado tinha, né, um outro jovem me esperando. Foi o meu melhor amigo na outra vida. E que esteve sempre comigo nessa, né? Antes de eu desencarnar. E foi ele que me recebeu do outro lado, sorridente. Eu nem tinha percebido que tinha morrido, né? Porque não me doeu também, né? Eu não sei, eu fui, tirei, né? Eu salvei o meu amiguinho, tudo. Depois eu escorreguei, que eu bati a cabeça, nem percebi, morri. Nem doeu, vó. Ai, que coisa boa então, viu? Ai, que tantas histórias, né? Ele disse, daí, vó, eu cheguei do outro lado, igualzinho, eu olhei para minhas mãos, estava tudo igualzinho. Ele dizendo, que coisa linda, né? É desse jeito mesmo, viu? Você morre do outro lado, é uma cópia do que você tem na Terra, viu? E dependendo, né, obviamente, da sua evolução espiritual, você mesmo pode participar do desencarne, né, o desenlace do espírito do corpo, tudo, né? E dependendo da sua evolução, você pode mudar a sua aparência no mundo espiritual. Nem sempre nos primeiros dias, nos primeiros meses, ou nos primeiros anos, né? Tudo isso vai da evolução. Mas do outro lado, quando você morre, você chega lá igualzinho você está aqui. Com a mesma idade, com a mesma roupa. Às vezes você fica fixado numa roupa mais linda, ela de repente aparece. Aí tem um monte de estudo para fazer em cima disso, viu? Então você pode ter certeza que se você procurar o material, ele chega no você. Até onde os espíritos superiores acharam que valia a pena compartilhar, eles compartilharam. E o que existe não é pouco, viu? Só na literatura do Chico Xavier, quantas coisas não fala de como que é a vida do outro lado, viu? O próprio livro do André Luiz fala, viu? Fala que você não leu, ou se leu, esqueceu. Ele fala que a passagem, né, dessa vida para outra não passa de o baixar do pano, viu? É isso, baixar do pano, né? Como que dizia assim, fechou as cortinas, acabou o show. Continua do outro lado a vida. Você sai do teatro, volta para a vida real, né? E a vida real é na pátria espiritual. Isso, o Espiritismo já cunhou isso desde 1853, com o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, viu? Leia Allan Kardec, não importa que religião que você seja, todo mundo quer conhecer como é que é do outro lado, e os espíritos superiores voltaram para falar. Aí você diz, é questão de crença. Não é questão de crença, é questão de ciência. Se você procurar os experimentos científicos, você vai ver que o espírito já colocou a mão na parafina. Vó, não estou entendendo nada. O que é isso? Isso é uma boa pergunta, viu? A vó vai explicar. Já teve experimento que, sabe a cera da vela? A cera da vela a gente chama de parafina. E quando ela está quente, ela está líquida, mas rapidinho ela fica, como que dizer, né? No estado sólido. E o espírito, fazendo uso de mediunidade de efeitos físicos, emprestou um pouco do ectoplasma do médium, enfiou a mão espiritual, né, que ninguém estava vendo, enfiou a mão na parafina e deu a ela uma cobertura com o ectoplasma do médium. E ele disse, eu sou fulano de tal. E para vocês acreditarem em mim, pode pegar as minhas digital. E a hora que a parafina secou, ficou as digital dele certinha, mas certinha. Essa é uma das tantas provas que existem da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos,
de que a vida continua. E Allan Kardec colocou nos 5 livros dele, né? Tintim por tintim, tudo você ir lá e se informar da vida além túmulo. Viu? Você tem vó, você tem alguém que já foi, tá tudo vivo. Tudo vivo. Ou tá no umbral, ou tá nas colônias, ou reencarnou. Para onde que vai? Não tem outro. Ah, foi para o inferno. Não tem inferno. Foi para o céu. Não tem céu. É tudo aglomeração, ou seja, ilhas vibratórias, onde se reúne espíritos afins. É isso. Viu? E conforme a luz que cada um conquistou para si mesmo, viu? É a afinidade que vai ter do outro lado. O que você espera, né? E aí ele disse, eu disse, ai, que eu falando, né, com aquele jovem tudo, e ele dizendo, olha, avó, quando eu cheguei do outro lado eu estava igualzinho. Se eu estava igualzinho, eu não sabia que tinha morrido, porque eu estava com saúde, eu estava bem, eu achei que eu tinha dormido e acordado em outro lugar, só isso. E aí eu passei o dia com ele, a gente se divertiu, a gente viu construção diferente. Ai, aquela cachoeira assim, né? Não é a cachoeira que chama, é o chafariz de uma fonte assim que tinha, que fazia como que nem uma cachoeira para cima. Vó, quantas coisas que eu vi assim, né? No lugar que eu fui, que chama Colônia Miosotis Azuis. Que linda, vó, que lindo lugar, tudo. Eu não achei que tinha morrido, porque todo mundo era igual eu, né? Ninguém era fantasma. E aí a avó riu, né? Porque parece, né? O fantasma da Terra é aquele espírito que, por permissão divina, né? Acabou se revestindo de ectoplasma por razões específicas, né? Da aprovação dele e dos envolvidos na trama dele, né? E cada um deles sendo testemunha e, como que dizer, né? Cooperando com a realização do outro. Então nenhum ali era vítima. E daí disse que é fantasma, que está coberto com um lençol. Não é lençol, é o espírito que é deformado mesmo. Viu? É assim, é desse jeito. Quanto mais para baixo você vai indo, mais a sua forma vai se desorganizando. Viu? Então, ele disse, foi lindo, vó, foi lindo, nem percebi, não doeu nada. E aí agora eu estou igualzinho, ai, que eu nem sabia, vó. Então eu digo para a senhora, que eu estou sabendo que a senhora tem seu programinha, eu falei, ai, como que isso chegou no C também? Ele disse, porque a minha família espiritual, sempre que a senhora faz, já até sabe. Aí eles ligam lá a tecnologia que a gente senta tudo em volta da mesa para escutar o que a avó tem para dizer. Eu sei, vó, também que às vezes tem algumas áreas do umbral que faz o mesmo. Os espíritos que lá estão, coloca a senhora para falar. Para espíritos assim, né? Que podem ser sensíveis aos ensinamentos que a senhora passa. E eu vim dizer, né, somar um pouquinho para a senhora, dessa forma, que para todo game over existe um play again, viu? Aí eu disse, ai, que valiosa foi assim a sua contribuição, eu nem sei como assim, com palavras assim, agradecer. Ele disse, só de a senhora ser a minha avó, a senhora já me agradece muito. Eu disse, você nem precisa mencionar, porque já está marcado no meu coração como o meu neto queridíssimo que você é. Viu? E para todo game over,
existe um pray again, tá certo? Que faz a gente refletir, né? Que para todo fim de linha existe um recomeço. Para toda transição, né? Para toda etapa, tudo, nunca nada termina, viu? Só chega no final de um ciclo que uma hora tinha que acabar mesmo, viu? E tudo recomeça, sobretudo a vida, em outro patamar, de outra forma. E você é mais forte do que imagina, acredite nisso, viu? Acredite nisso. E que as dificuldades preparam as pessoas comuns para destinos extraordinários, viu? Esse espírito foi guia de um escritor na Terra, que me inspirou. Ele nem está aqui. Essa eu escrevi. Eu escrevi porque foi ele que disse. Outro dia eu fui na colônia Páginas. Como que. Eu vou pedir para o meu guia me ajudar. O nome da colônia que era. Páginas Celestes. Chama a colônia. Só tem estudante lá. Eu não estou escutando. Espera aí que ele está falando. Ele está dizendo que é página celeste, que faz referência à cor do azul celeste, né? Não está dizendo de paragens sublimes, viu? Então fica como se fosse páginas azuis, né? Do azul, mas daí a cor do azul é o azul celeste. E lá ele disse, né? Ele falou sentado assim, porque é tão difícil de escrever, né? E ninguém acha essa colônia. Tem que ter alguma coisa para fazer lá, senão você não acha. Eu fui assim só de passagem, que estava com como que era? Como que ele chamava? Jean-Jacques. Aí o Jean-Jacques levou a avó para conhecer um pouco o lugar, né, a colônia dele, tudo. Depois, se der, o Espírito permitiu, eu conto como que foi que a avó conheceu o Jean-Jacques. Ele me levou tudo para conhecer a colônia dele, tudo. E lá que ele, assim, numa conversa, me falou, e eu anotei no meu caderninho. Ele disse, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, né? Então não reclame. Você quer um destino extraordinário, mas não quer ter dificuldade. Onde é que já se viu isso? E a avó sempre falou e repete, se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você pode. Viu? Que por maior que seja, não existe obstáculo que não possa ser superado por aqueles que têm amor, humildade, tolerância, paciência e irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Viu? E aí, outro dia, aquele mesmo menino que eu falei, né, que salvou o amiguinho dele, antes de ir embora, né, ele disse, e deixe uma mensagem, viu, vó? Se alguém for fazer da vida uma barra, que seja de chocolate. Foi tão leve o encontro com ele que, assim, é um espírito assim de uma leveza assim, o estado juvenil dele assim exuda assim, gentileza. Tantos adjetivos que na minha pequenez eu não consigo usar, viu? É um espírito que eu vou tentar, olha como que eu sou teimosa. Esse garoto é um espírito que no olhar e nas palavras traduz inestimável, né, de um valor que é impossível atribuir, de tão valioso que é. Inestimável
Simplicidade. Pronto, viu como que eu achei a palavra que eu queria? E antes de ele ir embora, tudo, ele falou, vó, porque é questão de escolher, né? Você escolhe, a vida se torna uma barra. Para que deixar que a vida se torne difícil, uma barra, uma dificuldade? Ai, né? Para que isso? Se é questão de decidir como ler cada situação e cada momento, viu? Não faz sentido. E antes de ir embora, ele disse, pode dizer para os meus amiguinhos na terra, vó, se a vida se tornar uma barra, que seja de chocolate, viu? Ai, é desse jeito, viu? Desse jeito. Da outro dia eu estava falando aqui, né? Com os espíritos que ajudou a criar aquele filme O Senhor dos Anéis. Né? Vou contando um pouco para você das minhas notas, né? Aí eu vou passando rápido alguns eventos que eu tive a bênção de Deus de presenciar. Aí eu botei o filme, né? Disseram que era bom, e é bom mesmo, eu gostei. E na hora que apareceu aquelas árvores, né? Que chamam Zente, né? Que fala assim, que dê sabedoria, tudo. Aí quanta lição tem naquele filme, aquele que souber, né? Trazer olha, que eu podia, né? Um dia fazer um comentário de um filme, né? Quem sabe, se for da vontade de Deus, podia ser, né? Ai, que grandiosa ideia é essa, né? E comentando, e os espíritos ajudando, tudo. Aí a gente vai ver, mas pronto, aqui, aí ele passou, ele é que inspirou o autor, né, desse livro do Senhor dos Anéis. E ele disse assim, passando assim, me contou um pouco tudo, como que foi, os bastidores, tudo. Ai, é um trabalho hercúleo, viu? Toda obra assim de longa-metragem envolve muitos espíritos, e justamente para que você se afinize, né? que crie sintonia com aquilo da obra de arte, ancorada na terra, com aquilo que é bom daquela obra, viu? Porque ele disse para mim, olha, tudo que a gente propõe para vocês, 30% que chega, e ainda chega bonito. Mas é 30%, porque assim como nas religiões, e o guia meu está me ajudando a me lembrar que disse o Emmanuel numa outra oportunidade, que toda religião tem a faísca divina, que o homem cisnou, né? quer dizer manchou, né? Com as suas paixões, viu? Olha que coisa, né? É desse jeito. Sem tirar e nem pôr. Com os filmes também. Aí no filme, o que acontece? Envolve tantos guias espirituais, tanta gente. É hora para tudo. É linha que tem que escrever, aí vem o revisor e muda, influenciado por um espírito da treva. Aí é outro que tem que manter, e o que os espíritos vão fazer? Se você tem sintonia com A ou com B, mas antes de nascer você criou o compromisso de fazer uma obra de arte. Aí você chega aqui, estabelece compromisso com aquilo que não deve, sai mesmo uma obra de arte, mas é doce ser arteira, doce ser arteiro e criar afinidade com aquilo que não soma muita coisa boa, viu? No que você está fazendo, no que você propõe apresentar ao mundo, tudo. Essa gente, depois que desencarna, ai, como que se arrepende, viu? Porque você imagine, fazer uma coisa linda, que tanta gente vai ver, aí você põe um borrão feio bem lá no meio, ai, e não vai ficar gravado na história, né? E funciona como prova também para a pessoa, né? Ela olhar e se perdoar, foi o que eu fiz, porque é o que eu era. Eu me perdoo, e daqui para frente renovo o compromisso comigo mesma, comigo mesmo, né? De ser diferente, né? De fazer direitinho, de tudo que a minha mão tocar,
comunicar gentileza e determinação, viu? É fazer da melhor forma o que quer que seja que me compita fazer. E ele estava me explicando, olha que por trás desses filmes, tanto que a gente peleja para cada coisa sair do jeitinho que a gente propõe. A gente já sabe, mas também é karma dos 6. Eu falei, mas o senhor me explica um pouco mais isso. Como que o senhor diz assim no caso, né? Que é karma nosso. Ele disse, é karma dos 6, porque se vocês criam um ambiente conducente, né? Que conduz a pessoa até que, como que dizer, né? Hospedar dentro dela o espírito da competição, egoísta, da vaidade, da inveja, do orgulho. Ela faz isso até por questão de se defender, porque viu no exemplo dos outros que se não é desse jeito, ninguém sobrevive. E aí é o karma da humanidade. Eu disse, nossa, que farta de visão a nossa, né? Cuidar do próprio umbigo e esquecer do outro. E dizer, eu vou fazer aqui na minha expressão, da minha realidade, e não vai afetar ninguém. E ele disse, lê do engano, Vicentina, lê do engano. Tudo o que vocês fazem, sobretudo aquilo que vocês fazem na privacidade, né, na intimidade de cada momento privado, isso afeta o caráter de vocês. Emana, quer queira ou não, quer vejam os outros ou não, o produto daquela vibração. E aí fica sorto no mundo e vai igual flecha, certeira em quem estabelece sintonia com ela. E vocês vão somando negativamente a energia do coletivo. Olha só o problema. E aí o que vocês recebem é o que alcança. O tipo de governador que tem, o tipo de presidente que tem, o que vocês esperam, né? É a expressão do que a sociedade é. E é bom que seja assim. Aí eu disse, como que o senhor diz isso? É bom que seja do jeito que Deus quer. Porque quanto mais vocês vê aquilo que está desajustado, por culpa de vocês mesmos, mais vocês vão se esforçar. Aí eu lembrei, né, que o meu neto falou do estilingue do Joãozinho. E ele disse, é isso mesmo. E aí eu vou falar para você o que é, para você entender, porque senão fica conversa de louco. O meu neto falou um dia que a vida é igual o estilingue do Joãozinho. Quanto mais para trás você puxa, com mais força a pedra vai para cima. Viu? Então, basicamente, é como se quisesse dizer isso. Quanto mais forte você puxa para trás, né? Na forma de dizer assim, né? Quanto mais a humanidade, no caso, né? Pintar no canvas da sua própria realidade, vaidade, egoísmo, desamor, intolerância, orgulho, mas ela vai receber como resposta, porque a vida é um espelho, tudo aquilo que ela plantou, e ela vai colher, e vai ser amargo, e ela vai emitir automaticamente uma vibração de dizer assim, primeiro ela vai culpar os outros, né? Mas vai emitir uma expressão de dizer assim, ai, como que eu gostaria que fosse melhor, né? Ai, como que eu gostaria que houvesse mais silêncio mental, né? E ela mesma vai começar a trabalhar para que o mundo mude partindo dela. Porque se eu te dou um cubo, né? Que é um quadrado com 6 lados. Aí você pinta 1% dele. É outro quadrado. A vibração
daquela matéria com outra cor, com outra constituição, comporta outra equação energética. É outra coisa completamente diferente. O mundo, quando você vibra no amor, quando você tolera, você também, no lugar de pintar uma treva, né? No canvas, né? Na tela da realidade, você pinta a luz e o todo se torna algo diferente. Oh, que profundo ensinamento me passou esse espírito. Por isso ele é envolvido com temáticas assim, coletivas, né? De grande porte. Porque ele justamente recebeu essa missão porque tem cabeça boa para isso, né? E evolução também, viu? Evolução também, tudo gira em volta da evolução, viu? Por isso não fique dormindo. Não fique dormindo. Escute o que a avó está falando. Daí ele disse, anota, eu sei que você está com o caderninho aí. Aí eu sorri. Eu escrevi mesmo. Ele disse, se você não está feliz com algo, mexa-se. Porque você não é uma árvore. E eu fiz questão de, no filme, dizer que nem árvore fica num lugar só. Ela também pode se mover. Esse o que não é possível para o homem é possível para Deus. Viu? Aí eu tive assim o ímpeto de perguntar para ele, né? Mas o senhor não acha muitas vezes exigir demais, considerando que tanta gente caminha numa escuridão completa? Ele disse, não existe exigência da parte dos espíritos superiores, né, Vicentina, como que você sabe? Mas eu sei o que você quer perguntar. A pessoa, de repente, entra numa espiral de condicionamento negativo, onde ela se faz menor daquilo que tem potencial de ser. E se acomodar com isso. Eu disse, é bem isso que eu estava perguntando. Nem era, né? Mas me pareceu muito inteligente a colocação dele. Muito mais que a minha. Então eu disse, é isso mesmo. Bem isso que eu estava perguntando e a gente riu. Aí ele disse, mas fique sabendo você, viu, Vicentina? Eu disse, o quê? As noites mais escuras. Ai, quando ele terminou essa frase, eu disse, eu choro agora, eu choro depois. Ele disse assim, as noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes. Ai, eu fiquei assim, que nem estava com meu lencinho na hora que eu comecei assim a dizer assim, que palavras essas tão sublimes e abençoadas que o Senhor compartilha comigo nesse dia. Como que eu, assim, uma senhora de 77 anos, vou conseguir agradecer na minha grandiosa humildade, pequenez, viu? E o que ele estava querendo dizer? Depois ele explicou. Ele disse a mesma coisa que a avó falou outro dia, né? Que aprendeu com outro espírito ainda. Que a flor de lótus é uma das flores mais lindas que esse planeta já produziu. É onde que ela cresce? Na lama, viu? É na lama. E quando ele disse que as noites mais escuras, né, produzem as estrelas mais, olha que palavras essa, né, de inspiração, né, que dá coragem também. E faz a gente reconhecer a nossa grandeza como filhos de Deus. Em qualquer ambiente que a gente esteja, sobretudo naqueles que proporcionam maior contraste. Olha que o meu guia me inspirou a te dizer, viu? Depois você escreve isso aí que a avó falou. É uma colocação bastante, que nem que eu digo, né? Inspiradora, que dá coragem, né?
que nos orienta. Ai, lindíssima. Então pronto, aí ele disse, ele explicou um pouco depois e a avó estava explicando o que ele explicou. E ele disse, aquele que, por assim dizer, né, Vicentina, não se entrega às conveniências, e eu já lembrei da lama, né? Porque a gente gosta tanto, né? Tão quentinha a lama, vai lá, se rola pelo prazer que acreditem, prazer e satisfação, temporários, que acreditam encontrar na lama e encontra, mas porque tem a característica desse temporário, vicia. E a pessoa não consegue ver muito mais além das conveniências, né? Que procura satisfazer. E se faz de vítima para ter a tranquilidade, entre aspas, né? É o desencargo de consciência. E a tranquilidade de depois poder fazer a mesma coisa e não se sentir culpado ou culpada. Viu? Não existe isso, não. Se você abre mão de fazer o que é correto em função daquilo que é gostoso, ou você não migra o gostoso para aquilo que é correto, que seria o melhor a se fazer, né? Você é responsável da mesma forma que todo mundo, não existe exceção, por aquilo que você plantar, viu? E quando disse ele que as noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes, quer dizer que dentro do contraste, que mais valem, né? É como se dissesse assim, né? A lei da demanda e da oferta e da procura. Quando tem pouco, vale muito, né? Então, num lugar onde tem pouca prática da caridade, a pouca caridade que você faz já vale muito, viu? Então seja luz na escuridão, farol do viajor cansado, que na sua caminhada teve suas resistências minadas por interagir com tanta gente que tinha sua própria luz apagada. Ai, que ele disse, eu vou fazer você rimar de novo. Esse espírito que está aqui, espírito lindo assim. Ai, ele é chinês assim, com o cabelo assim até a cintura assim, os olhos assim. Ai, que cor que eu dou para esse olho. Ai, é um azul diferente. Ai, não é esse azul que tem na Terra, não. Ai, ele até parece de outro planeta. É lindo, que lindo esse chinês. Viu? E ele estava me inspirando a rimar. Disse que é capaz que até a hora que eu termine, ele entra na minha vibração de novo e passa outra. Vamos esperar. Assim aguardarei ansiosamente, entre aspas, né? Não se deve misturar ansiedade com aquilo que é sublime, né? Nem se deve, nem se consegue, viu? Olha outro ensinamento que ele está me passando aqui. A ansiedade e o que é sublime não se mistura. Ou você está de um lado ou está do outro. E nos dois lados se produz obras de arte. Uma tem o pé naquilo que é sublime e a outra naquilo que não é. Parece que rimei de novo, mas pronto, continuamos. E é isso, viu? Seja você o contraste que evidencia o quão importante e benéfico é ter conhecido Jesus Cristo, viu? Nas suas ações, justamente onde mais precisam existir. Oh, que quantos tesouros no dia de hoje, né? E aí ele disse, né? Ele disse assim, eu falei, mas então a pessoa, ela poderia, né, superar a dificuldade e tudo, como que o senhor disse. Ele disse, superar-se e encontrar a luz que cada um carrega não é escolha, é necessidade. Porque se vocês andam
sem os instrumentos que criaram, muito tempo leva para chegar de um lugar para o outro. Quando ele disse isso, eu já associei, né? Os trens que tem, os aviões que a gente criou. Olha, que se fosse para chegar no outro país andando, como que fazia Jesus, né? Quantos dias não ia levar para chegar só no país que está do lado da gente? Aquele que está do lado do oceano, a gente nunca que alcançava, viu? Então, se você quer alcançar as esferas superiores de expressão durante a encarnação, saiba que tudo dá volta em torno de uma só questão, viu? E qual é, vó Vicentina? A autossuperação. Pronto, tá provado, né? Que ele tá me ajudando, quem me dera rimar desse jeito. Pronto. Daí eu falei para ele, né? Para o Espírito esse que auxiliou o escritor do Senhor dos Anéis. E eu falei para ele, mas as grandes batalhas só são dadas aos grandes guerreiros, eu estou errada. Ele disse, não, você não está errada. Só que a percepção na Terra de ser um guerreiro grande é que está um pouquinho, assim, né? Deslocada. Eu disse, mas como que o senhor quer dizer assim no caso, né? Ele disse, o grande guerreiro pode na Terra hoje, segundo o Evangelho, ser considerado o homem de bem. E as batalhas verdadeiras, a da autossuperação. Essas são as grandes batalhas, jamais contra aquele a quem devemos chamar de irmão. Viu? E quando ele disse isso de outro jeito, né? Agora eu estou rimando porque o espírito está do meu lado, esse espírito do chinês. Como que o senhor chama? Nem vou perguntar, porque o senhor vai falar e depois eu não vou saber reproduzir, porque chinês é muito difícil. O nome do Senhor, isso. Pronto, obrigado. Não sei falar. Eu não vou falar, eu não sei falar, mas eu entendi. É um nome bonito, é um nome muito bonito. Que nome sublime que o senhor tem. Olha como que soa lindo quando que o senhor fala. Como que ele está dizendo. Da mesma forma, o que cada um produz, que parte da sua essência, comporta e transmite grandiosidade. Eu estou traduzindo, ele está falando em chinês. Só que assim, eu vou explicar como é que é. Ele fala em chinês, eu entendo bloco de pensamento. E aí eu escuto chinês, mas eu entendo o que ele está falando. Porque eu não sei como que é difícil de explicar isso. Pronto. Eu vou tentar colocar em palavras, viu? O que ele está falando, porque é muito bonito. Eu entendi. Eu também entendi, porque o meu guia está ajudando, né? Ele está dizendo assim. Quando é uma expressão natural, ela tem força, porque vibra. O divino em sua simplicidade. Pronto, viu que diferença? Eu estava falando eu com a minha tradução e agora o meu guia me ajudou. Nossa, que nem que eu falo, existe uma diferença, né? Entre aquilo que eles passam, que é uma frase assim, irretocável do meu ponto de vista, né? Como que dizer? A gente tenta fazendo o melhor e ainda assim fica 70%
deixando a desejar, né? É desse jeito. Mas é assim para todo mundo, viu? Por que não vai ser para nós? Não queira, e a outra lição que ele está passando. Não queira nada mais sublime do que o sublime do nada. Se é tudo que você pode dar. Eu choro agora, eu choro depois. Nada, entre aspas, né? Porque é tão pouco aquilo que a gente dá que a gente já acha que é nada. Mas não é. É sempre alguma coisa que seja esse alguma coisa. Ele é grande quando parte do coração. Viu? Então sempre deixe que os seus sonhos sejam maiores que os seus medos. E saiba que sem sacrifício não há vitória. E como que é? Claro, falo. Teve um jogador que desencarnou não faz muito tempo. Ele disse uma frase que cabe aqui, né? Dizer. Talvez não é esse que você está achando que é, viu? É outro jogador. Que disse, esse é um bom espírito, esse jogador, viu? Que disse isso. Ele disse, todos os espíritos são bons, né? Você não vai me confundir. A diferença é que alguns estão menos despertos que outros, nada mais. E o tempo, mas todos somos filhos de Deus, temos a mesma luz, mas essa luz só não está totalmente desperta. Vai despertando à medida que a pessoa quer viver essas outras experiências e se esforça por. Só isso. Então esse jogador que desencarnou recentemente disse, e talvez não é esse que você está pensando, disse, né, que perguntaram para ele, né, do outro lado, você alcançou todos os seus objetivos? Ele disse, não. Como que vai ser daqui para frente? Ele disse, porque ele tem fã do outro lado também. Ele disse, inspirado pelo guia dele que os outros não estavam vendo, olha só. Disse assim, lutar sempre, vencer às vezes e desistir nunca. Olha, quando ele disse aquele nunca, tocou fundo dentro das pessoas, viu? Era jovem quando partiu, viu? Ai, que lindo que ele era. Né? Ele segue sendo lindo, viu? E aí perguntaram para ele, você não teve medo durante a vida de tantos convites? Que nesse outro dia ele já estava falando com alguns espíritos que programaram nascer para entrar para o futebol. Algum deles vão ter fama, né? Que é uma prova, viu? Você não acha, ele vai ter fama. Já do mundo espiritual, quem que decide isso? Decidi dar fama para eles e não deu para mim. Olha, você não peça mais peso do que você pode carregar, achando que fama é lindo. Não é. Tanto a riqueza quanto a pobreza é provação de igual maneira, viu? A pobreza é menos ainda. A riqueza é maior provação, viu? E se der tudo certo na sua vida, ainda tem a provação de desapegar. Porque quando você cresce, quando você ganha um status, você deixa de ser capaz, não todo mundo, né? Mas você recebe a tentação de deixar de ser capaz de ficar feliz com pouco, viu? De ser uma pessoa humilde. Olha a princesa Diana, né? Tinha tudo e continuou humilde, viu? E esse jogador conseguiu também, né? E ele, depois numa coletiva, entre aspas, né, que ele deu no outro lado, porque do outro lado, eles replicam um pouco como que vai ser a encarnação desses espíritos na Terra, para eles já irem se adaptando, né? Tanto com tecnologia, que hoje não tem, mas daqui 10 anos vai ter, eles já têm lá do outro lado, para já ir aprendendo a mexer. Por isso que esses
esses jovens, né, essas crianças de hoje, sabem mexer nas tecnologias novas e a gente não sabe. Porque eles já receberam treinamento lá antes de encarnar. Porque o mundo espiritual está 500 anos na nossa frente, né? E as colônias mais próximas da Terra, como que dizia assim, 100 a 80 anos na frente, né? Para poder preparar os espíritos para reencarnar, né? Não chega desorientado. Aí o que acontece? Olha só. Aí ele lá do outro lado, tudo. Ele deu, né, essa coletiva, entre aspas, e ele falou assim, mas como que a gente faz? Parece que na Terra, assim, tudo é convite para a gente esquecer de Jesus e desandar, né? E pegar o caminho que não deve. Ele é bastante tranquilo, disse o seguinte, eu ouvi uma vez na minha cabeça e nunca mais esqueci. Foi o guia dele que plantou isso na cabeça dele, né? Ai, que tantas realizações de encaminhamento, viu? Nos proporcionam os nossos guias espirituais. A gente nem tem ideia, viu? Tanto que eles cuidam da gente, que orienta, que direciona, viu? Então nunca seja ingrato, ingratinha, viu? Dizendo, ai, me roubaram. É só prova, não foi o guia que não guiou você para sair dali. Às vezes ele até falou, mas você não escutou. Era, de qualquer forma, a sua prova de ter amor, humildade, tolerância, de repente trabalhar de novo para conquistar aquilo que você tinha, de repente valorizar, de repente aprender a guardar direito, né? Não sair com ele na mão, não confiar em quem não fez por merecer confiança. Tudo é lição, viu? A Terra, eu repito, porque é bom para aprender. A Terra é um educandário. E a encarnação é prova, expiação, viu? Para o seu espírito evoluir e a sua luz brilhar mais forte a cada nova jornada, a cada novo recomeço, viu? Quando se aperta o botão do play again, viu? Do recomeçar. E daí ele disse na coletiva, né? Perguntaram para ele, o senhor não teve medo? Como que o senhor lidou com medo? Ai, tantos convites, né? Para seguir o caminho que não se deve. Como que ainda assim o senhor conseguiu chegar assim tão longe? E ele disse, uma vez eu escutei dentro da minha cabeça, não deixe que o medo de cair te impeça de voar. Ai, perdão. E olha, quando ele disse isso, os meninos e as meninas também, que tinha menina no meio, e as meninas olharam uns para os outros e anotaram que eles também têm caderno, mas não era caderno igual da avó, né? Ai, como que é diferente, né? O caderno deles é assim, ai, como que eu vou explicar? Eles pensam, plasma na tela o negócio, o que eles querem. E daí eles dobram que nem que se fosse um papel e põe assim na roupa, e a própria roupa, como que dizer, né? Incorpora nela o conhecimento que eles escreveram no papel, que também incorpora nela, como fosse parte da roupa. Aí essa tecnologia vai existir aqui, vocês vão ver. Pronto. Aí diz, né? Não deixe que o medo de cair te impeça de voar. E quanta gente faz isso aqui na Terra, né? Por causa do medo, não arrisca, né? E como não arrisca, não levanta da cadeira, não vai fazer o que deve e não avança, viu? Não seja assim. Porque aí depois perguntaram para ele, mas onde que se encontrava força? Ele disse, aí o outro veio e perguntou, né, antes dele dizer,
os outros prazeres da vida não chamavam a sua atenção, a droga, a sensualidade, tanto dinheiro que você conquistou. E ele falou assim com uma serenidade que parecia até o guia dele falando, deve ter passado bastante tempo, né, depois, com o guia dele. E ele disse, parecia a palavra assim, né, de entrevista já pensada, mas valeu, viu, ele ter falado. Ele disse assim, o maior prazer da vida. Olha o que ele falou. Eu me emociono mesmo, viu? Porque tem coisa assim que, se as pessoas da Terra pensassem igual, muitas dores de cabeça abreviariam, quando não evitariam, viu? E ele disse, o maior prazer da vida, viu? É fazer o que as pessoas dizem que você não é capaz de fazer, viu? E ele disse, e eu tinha um amigo que era comissário de bordo, e disseram, você não vai conseguir ser comissário de bordo sem se envolver com droga. Ele nunca se envolveu com droga, viu? Como são muitos, e arrisco dizer que deve ser mais exceção do que a regra entre os comissários de bordo e entre os jogadores, viu? E é os 6 que fazem, nem que seja um só, mas a força que ele coloca na expressão que ele emana, cria um entorno favorável, viu? Para aquilo que é emocionalmente, fisicamente, sobretudo psicologicamente saudável. É desse jeito. Esse jogador está me dizendo, meu guia aqui, numa outra vida, olha como que são as coisas, né? Numa outra vida, foi um filósofo. E essas respostas que ele está dando, ele está resgatando da outra vida que juntou a essa. Olha que interessante. Como que são as coisas, né? Numa vida você pode ser uma coisa, na outra vida você pode ser outra coisa totalmente diferente. E no mundo astral, quando você retorna, incorporar os 2 mundos, as 2 vidas numa só. Olha que interessante. E depois você vai vivendo mais vida, vai incorporando mais coisa. Olha, que já imaginou um dia você ser um governador planetário, que nem Jesus, mas Jesus não é, né? Ai, vai demorar bastante milênio ainda, acho, para a gente chegar no pé de Jesus. Mas ele disse, tudo que eu faço vocês vão fazer, vocês vão ver. Mas Jesus não é só governador do planeta, ele é governador de 2 sistemas solares, pela notícia que eu tenho do mundo astral, né? Posso me enganar. Os outros estão achando que ele é governador só desse planeta, é engano. Ele é governador desse sistema solar inteiro e de mais outro, viu? Você acha que é fácil? Não é fácil. Governar um planeta já deve ser muito difícil, por quê? Porque os humanos lá dentro, toca fogo nas coisas, joga lixo onde não deve. Aí a consistência da matéria fica magoada, né? Os átomos, o calor. Aí vem vírus, vem bactéria, e aí ele tem que controlar para não matar todo mundo, porque cada um tem um propósito de passar por um sofrimento X. Aí ele tem que trabalhar com os ministros, né, dele, para organizar que aconteça exatamente na medida certa só aquilo que corresponde à cruz de cada um, dentro de uma justiça impecável. Olha isso. E é por isso que os espíritos superiores sempre dizem, Jesus ainda é incompreendido, mesmo por nós, os espíritos superiores, que somos os ministros que trabalham na sua seara na terra. Viu? Que lindo isso, né? É também um gesto de humildade que eu acho desses espíritos superiores. Porque para mim eu acho que eles entendem sim, mas eles falam isso para a gente ter noção da grandeza desse espírito.
E parar de pregar ele só na cruz. Vamos pregar ele na cruz, vamos pregar ele na cruz, pode ser. Não tem problema. Eles não acham ruim com nada disso. Mas vamos ir além um pouco disso, né? De usar ele como forma de combater um irmão, de máscara de superioridade. Jesus não serve para isso. Pare com isso, viu? De usar a religião para dizer que eu sei que está certo e outro que está errado. Se tem alguma coisa boa na religião, é o ensinamento de amar o próximo, viu? Faz isso. E quando desistir for mais fácil, continue insistindo, viu? Que nem que dizem, água mole, pedra dura, tanto que bate até que fura. Viu? Por quê? Porque o difícil está dizendo que é o meu guia. E ele diz que ele sentiu isso na pele. O difícil costuma valer muito mais a pena. E com Jesus, sem palavras, viu? Vale a pena. Vale a pena. Aí você diz, né? Aí diz o outro. Como que eu faço então, vó Vicentina, para eu conseguir ter tempo para mim, ter tempo para o meu trabalho, ter tempo para o meu estudo e ter tempo para minha família, porque eu tenho que ficar, fazer companhia para um, fazer companhia para outro. Como que eu faço? E a resposta que o meu guia está dando é a mesma que eu ia dar, só que não, né? Aí eu vou dizer que sim, né, para parecer bonito. A resposta que ele está dando é a mesma que eu ia dar, viu? Só que não. É assim a resposta. Grandes vitórias exigem grandes dedicações. Aí, viu, já me lei. Ele disse outra coisa, vou repetir. Ele disse o mesmo, mas eu falei erradinho, vou repetir bonito. Grandes vitórias exigem grande dedicação, viu? Você assume compromisso A, depois assume compromisso B, pela sua bondade, que seja, viu? Que seja pela sua bondade. Então melhor que seja, né? Assumir mais um compromisso de cuidar do estudo, do trabalho, do meu lado pessoal e também, né, no caso da família, né? Alguém que precisa da minha companhia, eu fico lá. E aí você diz, mas não está sobrando tempo para mim. Olha, não pense nisso. O verdadeiro tempo que é realmente investido para nós é o tempo que dedicamos para tirar o peso da caminhada dos outros, viu? Para ajudar os outros a carregar a cruz deles. Esse é o melhor tempo que a gente pode separar nós mesmos, viu? Para tornar menos árida a terra onde pisa um irmão em Cristo. Que tão grandioso tipo de filosofia é essa? Então, se você tem 4 coisas na mão, agradeça a Deus. Se dedique ao próximo integralmente. Que depois da passagem, você vai ter a eternidade por você, viu? Mas a eternidade, você acha que é pouco? Não é pouco. A eternidade com Jesus é melhor que 80 anos sem Ele, viu? E que gozos tão passageiros podem oferecer à terra, viu? Não se canse, não se canse, não se canse, escute o que a avó está falando, não se canse de servir, nunca se canse, não se canse de trabalhar, não se canse de estudar, não se canse de ser a diferença que você quer ver no mundo, viu? Tenha o espírito da gratidão cada vez que lhe é confiado mais serviço e devoção, viu? Louvado seja, né? E não importa, olha, independente da circunstância, não pare de sorrir, viu?
É uma coisa que aquele espírito antes de ir embora, né? Do Senhor dos Anéis veio tudo e me disse, foi o seguinte, ele falou, se não houver vento, reme. Se não houver vento, reme. E uma terceira vez ele disse, enfático, se não houver vento, reme, reme. Eu digo para você, eu mesmo agora, se não houver vento, reme, 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 tira a mão do bolso. Ai, mas eu programei tanto do jeito que eu gostaria que fosse. Para com isso, é vaidade isso. Seja humilde, aceita aquilo que está no seu prato. Comece a partir de agora, que se você não pode mudar o passado, aquilo que você faz agora vai transformar o seu futuro. Então, se não houver vento, reme, reme, reme. Ai, não tem vento, vó. É dizer assim, eu não tenho ninguém me ajudando. Tira as mãos do bolso. Reme, reme. Ai, mas daí eu vou ter que me esforçar mais, não tem problema. Não tem problema, quando você chega ali na frente já vem o vento. Importa que você faz a sua parte. Faz o melhor que você pode. E siga com irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Deus e nem Jesus a ninguém desampara. Viu? Ninguém deixa desamparado. Não vai ser você a exceção, né, ô beleza? Que nem diz o meu neto. O meu neto diz assim, você não vai ser a exceção, né, ô beleza? Eu acho bonito quando ele diz isso. Mas a avó diz assim, eu gosto de puxar a orelha de neto, viu? Se você não tirar a mão do bolso, eu pulo aí do outro lado, puxo a sua orelha. Ai, é tão gostosa a orelha de neto, né? Quando você começa a puxar, ele percebe o que está fazendo e muda a atitude, a filosofia de vida, e se volta para o lado do bem, né? Com predisposição de fazer o que pode, fazer o seu melhor, tudo, viu? Então, se não houver vento, reme, viu? Reme. Porque situações difíceis, o que você acha que elas fazem? Disse ele, né? Aquele espírito, né? Disse ele, o que você acha que fazem, Vicentina? As situações difíceis. Ele disse, o que? Eu disse assim, como que assim, no caso, né? O que o senhor diz assim? O que elas fazem assim, né? Fiquei eu curiosa também, que queria saber. Ele disse, constroem pessoas mais fortes. Eu disse, nossa, mas essa forma assim, dessa visão que o senhor me passou, eu nunca tinha pensado mesmo que é verdade. Olha que se eu estou, por exemplo, passando, né, ou alguém está passando por uma situação difícil, ela vai se esforçar e vai sair dela mais forte, ele completou, mais forte. É isso mesmo. E que também aqui na Terra, ele falou, tudo o que vocês querem está do outro lado do medo. Eu disse, eu fiquei assim de boca aberta primeiro, né? Um tempo pensando, né? Que coisa, né? O medo é verdade. Meu neto falou outro dia, eu tenho essa prova para fazer, né? E é uma prova oral. E como é que eu vou fazer se eu tiver medo? A aprovação está do outro lado da prova oral. E eu tenho que enfrentar os examinadores, né? Então, às vezes você tem medo é porque você não tem preparo também, disse ele. E eu busquei me preparar bem, viu, vó? Eu não tenho medo. Por quê? Porque o que eu quero está do outro lado do medo, que é o progresso constante naquilo no qual cada um se esforça, né? Com o qual cada um se compromete, disse ele. Então a avó vai dizer, acredite no você, viu? Aí o outro diz, mas assim, não consigo alterar a direção do vento. Não consigo. Esses são aqueles de sucesso, né? Daí
ele continuou desse jeito. Peraí que eu estou enrolando assim um pouco para o meu guia passar a inspiração. Não é fácil, viu? A avó vai dizer você, não é fácil ser guia espiritual. De uma senhora de 77 anos, eu penso rápido. E aí ele tem que trabalhar assim nos meus neurônios, na nossa conexão, tudo, para que eu pegue direitinho o que ele quer passar, na maior probabilidade de porcentagem possível, para que as palavras sejam fidedignas, viu? Eu dou uma enrolada, dou uma caçada, né? Dou uma volta, bem para chegar o máximo assim possível do que eles querem passar, né? Ele disse assim, para eu contar a história antes, vou contar. Outro dia a gente saiu, né? No desdobramento, foi ali perto de uma praia que tem. Aí onde que foi isso? Foi no Brasil, foi no Brasil e foi no Nordeste. Aí na siesta me levaram para lá. Aí pronto, que foi que aconteceu? A gente tava tudo. Eles disseram, aqui tem um pescador e esses estudantes vieram porque ele conta causa, mas ele vai passando conhecimento profundo da arma dele, porque é um mestre ascensionado encarnado. Só que ele não sabe, ele só sabe ser humilde, comer o que tem e agradecer a Deus. Olha só. Só essa coisa que eu escutei do guia dele quando eu estava lá, já valeu a minha ida, a nossa ida, né? Que fomos assim, e tinha um monte de gente do lado. E o mestre fez questão de não ter evidência, nem clareaudiência, nem nada, nem saber de espírito, nem nada. Ficou assim totalmente obtuso. Ele não precisava disso, ele poderia encarnar com todo tipo de mediunidade, mas não quis. Justamente para ser exemplo na Terra de que, ainda abrindo mão do entre aspas, né, dos superpoderes dos espíritos ascensionados, é possível ser um homem, uma mulher de bem. Viu? Olha, só a vida desse pescador já é em si mesma uma lição para a gente, viu? Dado o espírito que ele é, e tanto que ele abriu mão da riqueza. Ele anda de... Se você sabe... Posso falar isso? Espera que eu vou perguntar. Posso? Aí ele disse que posso. Ele anda... Sabe essa chinela que tem? É uma chinela assim... Bem assim, como que dizer, a parte de cima do chinelo, a parte de baixo não tem, é uma garrafa de plástico cortada na metade. Não sei como que deve ser isso, né, direitinho, mas é isso. Ele vive assim, uma humildade, mas ninguém consegue tirar a paz de espírito desse homem. Vem problema, outro problema, quantos problemas ele pediu? Esse é aquele tipo de espírito que fala, manda a cruz. E os espíritos superiores falam, aquela que você pedir, porque sabe que ele aguenta. A gente não, né? A gente vai encarnar porque quer se aproximar de Jesus, sabe que o jeito de chegar perto de Jesus, né? É carregando maior peso na nossa cruz, e a hora de encarnar todo mundo é o super-homem, né? A Mulher Maravilha, a Supergirl, né? Que nem que dizer. Todo mundo, o Batman não, porque o Batman não gosta, mas todo mundo é o Homem-Aranha, o Super-Homem, tudo. A Mulher-Aranha, a Super-Mulher, tudo. Mas depois que encarna, já foi. Vira o super chorão, a super chorona. E toda aquela força que achava que tinha, e tem mesmo, mas não acessa, fica retraído, se entrega ao medo e ao vitimismo, e abraça as conveniências da terra. Olha o problema. Mas esse não, esse é aquele tipo de espírito que se fala, bota mais peso, e o povo bota. E ele pediu mesmo. Por quê? Porque enquanto ele está encarnado, e vive as adversidades da vida, quem sabe você não é esse, né? Não é um desses, né? Porque esse você não é, porque senão você seria um pescador no Nordeste.
Aí ele é desse jeito, farta água, tem dia que nem água tem que andar um montão de espaço para pegar. Às vezes ele não tem o que comer, ninguém vai lá para dar, ele trabalha e não ganha, e quando ganha vem um e rouba, ele abençoa a pessoa. Não tem problema, você precisava mais do que eu. Eu espero em Jesus e amanhã eu tenho. E ele não é mendigo, entende? Ele é assim, ele tem as coisinhas dele, ele trabalha, né? Mas que vem um que rouba, ele fala, amanhã eu ganho dinheirinho de novo, não tem problema. Vou, eu pesco, eu vendo, aí vem gente e compra mesmo. Mas ele vive no limite, viu? Olha que difícil que é. Eu rio assim de alegria de saber que tem tanta gente assim, não é pouco, viu? Não é pouco. É mais tá encarnando. Muito mais está encarnando para ser exemplo, que a Terra precisa de bons exemplos, né? Já que nós não dá, que podia dar, né? A gente não está de mestre ascensionado, mas também não está tão ruim também. E podia ser exemplo, e não estamos sendo para atender conveniência que não serve para nada, meu Deus do céu. Viu? A partir de hoje, se você pode fazer o bem, faça. Se você tem condição de experimentar e se superar por meio de disciplina e auto-vigiar, como é que era a palavra que ele me inspirou? E auto-superação, e vigiar e orar, faça isso, viu? Que ninguém precisa ser mestre ascensionado para fazer o melhor que pode, porque para cada um, a altura da régua, né? Do nível do melhor que pode estar no lugar que é particular aquele espírito, viu? Então todo mundo pode alcançar o próprio melhor, não pode alcançar o melhor do outro. E nem precisa, né? Mas o seu melhor pode. Daí esse pescador, né, que lindo, que ele é tanta luz que ele emana, assim, que a gente chega perto, assim, mais de 1 quilômetro já sente, assim, aquela vibração dele, em espírito, né? Engraçado que na Terra ele faz questão de segurar toda a luz dele, né? Porque é o único jeito de chegar a aprovação para ele, porque senão a aprovação chega, bate na energia dele e volta, porque ele tem uma vibração de bondade. Não tem ninguém que consegue roubar ele com tanta bondade e sem ele ter script para isso. Você é roubada, eu sou roubada. Qualquer um é roubado porque está na história da vida, ser roubado para passar por aquela aprovação, casar e ser aprovação, para que todos se adiante, viu? Mas esse não tinha nada disso, e ele pediu, e agora ele é exemplo, e a gente foi lá. Pronto, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que aí estava um dia, tudo, ele não estava lamentando, né? Ele estava orando. E ele disse assim, como se conversasse com Deus, né? Com Deus, como se ele estivesse conversando com Deus. Eu não consigo alterar a direção do vento, mas posso sim ajustar as minhas velas para sempre alcançar o meu destino. Quando ele disse isso, eu vi assim uns moços assim, respirando fundo e dizendo, quem me dera estar encarnado nessa situação e dizer umas palavras tão lindas dessa. E ele não parou por aí, ele disse, está dizendo ao meu guia, né? Porque eu já não lembro mais tantos eventos, né? E eu estava em desdobramento, agora eu estou encarnada. Capaz que em desdobramento eu lembre melhor do que aqui. Daí ele está lembrando ao meu guia, né? Ele disse, quando ele viu que ele fez uma coisa que funcionou, né? Ele disse assim, acreditar em mim já é metade do caminho. E o dia que ele foi roubado, então, o meu guia está falando, comenta esse dia, ele disse assim, né? Ele ajoelhou no chão, ele é muito devoto, né? Devoto ele, que santo que é?
Ai, é um santo lá. Ele é muito devoto do santo, muito católico ele. Daí ele ajoelhou assim e disse: que o azedume alheio não me impeça de espalhar doçuras por aí. Quando ele disse aquilo, ai, eu fiquei assim, né? A gente voltou lá outro dia. A gente foi visitar ele algumas vezes, né? Porque esses espíritos têm muito, assim, com essas coisinhas, assim, que os outros chamam de insignificante. Que é insignificante que é nada, viu? Isso sim eles são. Por isso que vai caravana para lá. E capaz que você já foi, se você está escutando a avó. Se você sai em desdobramento, eles levam para testemunhar o que é um ser humano encarnado e o que ele pode fazer. E dá coragem para você vencer as suas próprias provações, que com certeza são menores do que a dele, viu? E ele falou com todas as palavras, que eu já esqueci, essa frase, que eu já esqueci. Mas vou pedir para o meu guia, por caridade, me lembrar. Ai, se me lembra, lembro. Está dizendo que lembra. E vai dizer, a frase que o pescador disse, né, outro dia, que ele tinha a opção de ter interpretado o mar e se sentir mar com aquilo que aconteceu. Mas ele não fez, viu? Ele não fez isso. E aí, o que aconteceu? Olha só para você ver o que aconteceu. Ele disse que o azedume alheio não me impeça, ai, lembrei agora, de espalhar doçuras por aí. E que assim seja, né, na vida de todos nós. Ai, que quão importante seria isso, né? Vem outro com azedume. E o azedume do outro não impede você de espalhar doçura por aí. É ser gentil, como diz o meu neto. Espalhe a gentileza pela terra. Nossa, que quão profundo, né? Tudo isso. Eu fiquei assim bastante tocada, né? E vejo tantas realidades que acontecem a cada minuto. É constante o trabalho dos espíritos de luz a nos guiar, né? Tudo para a gente sair da terra e da encarnação melhor do que a gente entrou. Então não perde oportunidade de brilhar na escuridão e nunca deixe que o seu erro te defina, viu? Porque como herdeiros do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso e seus filhos, somos herdeiros de luz indescritível, viu? Então quem supera vence. E está na hora de seguir em frente e deixar o passado no lugar dele, viu? Porque muitas vezes é com o tropeço que a gente aprende a sair do chão, né? Quando vê tá voando, viu? Que lindo, né? Que linda que foi essa colocação, né? Então aproveite, viu? Você que está vivendo a sua encarnação, porque o seu tempo é agora, viu? O seu tempo é agora. Não esquece disso, viu? Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado no esforço que colocamos em cada expressão de gentileza que nos permite depositar na terra tudo aquilo que nos foi confiado na forma de tesouros e riquezas que valem a pena compartilhar e amealhar.
que são os tesouros imorredouros do Espírito imortal. E para sempre seja louvado. E graças a Deus. Viu? Vá. Anja de luz. Anja de luz você também, viu? A avó ama você, viu? Não esquece isso. Que eu sou sua avó. É sua amiga de hoje, amanhã e sempre. Viu? Pode contar comigo. Onde você estiver e precisar, pode me chamar. Viu? Que se não vou eu, vai uma avó de luz te ajudar. Ai, tanto que disse esse espírito chinês que ainda ia me pegar desprevenida e me fazer rimar na última das últimas, da última palavra que eu dei. Ele realmente veio me impressionar. E na graça de Deus, né? Toda a arte que é feita com profundo respeito e amor pela vida, nas suas mais variadas formas de expressão, toca diretamente e profundamente o nosso coração. Que danado ele! Se eu continuo falando, fico rimando. Aí, de novo. Ai, como que são indizíveis os tesouros que nos chegam de tantas paragens que só um dia depois do outro, para que consigamos interpretar tanto, mas tanto carinho que nos é reservado e de coração para coração direcionado. Ai, na graça de Deus. Vá. Beijo da avó.